como vão todos? Estamos começando mais um programa Dois Pontos, aqui pela Repórter Nordeste TV, iniciativa do portal repórternordeste.com.br. Aqui do meu lado, a cientista social e escritora Ana Cláudia Laurindo. E vamos conversar sobre os assuntos que estão circulando pelas redes sociais e Paulo Guedes, o ministro da Economia, o super-ministro da Economia do presidente Jair Bolsonaro, apresentou a sua lista de estatais que serão privatizadas esse ano. São a Eletrobras, Correios, PPSA, que é a Pré-Sal Petróleo, e Docas de Santos. Ele disse que essas estatais serão vendidas, mas antes precisa passar pelo Congresso Nacional. Ana Cláudia Laurindo, o nosso ministro da Economia está com muita pressa em relação às privatizações. E eu queria que você pudesse conversar um pouco com a gente sobre esse clima que o Brasil está vivendo hoje, festivo, em relação a essas vendas, em meio aos mais de 100 mil mortos na pandemia. Olá, Odilon. Estar ao seu lado é uma honra. Ah, honra é minha. E você, internauta, amigo, continua sendo a razão de nós estarmos aqui fazendo essas análises de conjuntura, análises de comportamento, dando a nossa contribuição dentro da alçada das nossas possibilidades para que pensemos o nosso país para além do fenomênico, porque o fenômeno ele é rápido, ele flui, mas as consequências podem ser demoradas. Então, nós temos hoje um país que está sendo coagido a não pensar política, a não pensar em política, a não querer saber, a não querer falar, a não querer conhecer, porque se tornou sinônimo de acréscimo às dores do cotidiano. E na internet é muito comum nós encontrarmos, inclusive, muitos atalhos para que as pessoas continuem buscando soluções individuais para problemas de causa coletiva. Nós já sabemos que o desfecho dos caminhos individuais, eles não contemplam a solução dos problemas que são históricos, que são políticos em suas raízes. Quando Jair Bolsonaro anunciava o seu projeto de desmonte do país e inseria as propostas de privatização como algo que estaria no cerne das ações econômicas do seu governo, com seu propalado namoro com Paulo Guedes, que se transformou em um desastroso casamento, não para Bolsonaro, Mas para o povo. mas para o Brasil. Uma situação que vai deixando efeitos em curto, médio e longo prazo, pois nós já começamos a sentir os efeitos da política de Bolsonaro, que sempre foi uma política primeiramente denominada de necropolítica, porque executava uma pulsão de morte sobre qualquer proposta, e eram propostas para a sociedade, com pulsões de morte. Necropolítica. Agora é chamado de genocida, porque já temos mais de 100 mil mortes por um único motivo, que é a Covid-19, e Bolsonaro disse que a vida precisa continuar. A vida não para. Simplesmente, mas continuar simplesmente não coloque na posição de uma frase altruísta, não. Não é uma frase de motivação, não. É uma frase que reforça o seu descompromisso com a sociedade, com o povo, comigo, com você, com a vida de todos nós. Porque para Bolsonaro e para o seu agora esposo, Paulo Guedes,
porque o namoro foi na época da campanha, foi eleito, Paulo Guedes se tornou casado com este governo e a lista de privatizações, ela já vem sendo esperada desde o momento em que Bolsonaro se tornou presidente. Faz parte de um projeto de desmonte da autonomia da nação, uma nação que já está rachada em sua soberania a partir dos setores econômicos. O nosso país, ele já tem muitas parcelas vendidas para o estrangeiro, inclusive Temer, ele também fez um leilão do nosso país. O grande leilão de Fernando Henrique deixou o Brasil sequelado. Temer fez um leilão absurdo, que esse não dá nem prazer de lembrar, porque nós lembramos o que aconteceu com o pré-sal. E agora, Bolsonaro, ele está aproveitando a pandemia, fala de um dos seus ministros para passar a boiada. E passar a boiada longe dos olhares da crítica, longe dos interesses da nação. Por quê? Porque a nação deve ocupar-se em cuidar da sua própria pele. Cada um por si. Nós estamos assim, cada um por si, cuidando do que consegue. Os que estão mais vulneráveis às questões das crenças e das percepções estão indo para os shoppings, estão aglomerando nas praias e estão facilitando a ação do vírus, do coronavírus, que voltou a crescer no Brasil. Apesar de todo o esforço de subnotificação, voltou a crescer. Outra parcela está tentando manter um isolamento social, está tentando evitar contaminar-se e contaminar outras pessoas para não acelerar a circulação do vírus. Outra parcela está nos hospitais, lutando pela vida, lutando para cuidar da vida. E outra parcela está sendo enterrada sem direito a velório nem cortejo, porque o Brasil virou este triste resumo, esta triste manifestação de descaso governamental. Enquanto isso, lá em Brasília, o ambiente nupcial de Guedes com o mercado continua apimentado. Guedes está apressado para vender, sim, as estatais, porque ele tem um compromisso com aqueles que ele representa. Guedes, eu já falei aqui outras vezes, eu não sei mais nem se Guedes é um ser humano. Guedes é uma válvula de um sistema. Ele existe para cumprir metas negociadas, metas econômicas frias e indiferentes, a vida ou a morte. Foi exatamente isto o que o voto em Bolsonaro trouxe para a realidade do Brasil. E olha, Ana Cláudia Laurindo falou a respeito da pandemia, e um dado interessante, Ana Cláudia, que circula bastante pelas redes, é que a gente ainda tem algumas pessoas reclamando da quantidade de mortos, que eles dizem que é pouco, os 100 mil mortos, porque eles comparam algumas previsões que apontavam que a gente chegaria a uma quantidade muito maior de mortos nesse período. E essas pessoas estão, de maneira bizarra, comemorando nas redes sociais, colocando que o Brasil mataria essa quantidade muito maior e não os 100 mil, e estão dizendo que nós estamos avançando em relação a algum tipo de lugar que eles imaginam para poder mostrar que nós
estamos no caminho correto. Ora, a gente tem algumas previsões ainda mais catastróficas de que nós chegaremos em poucos meses aos 200 mil mortos. As previsões mais difíceis, eu falo mais difíceis porque são as previsões mais duras de se ouvir. Elas dizem que nós em 3 meses vamos chegar a 200 mil mortos. É claro que a gente espera que essa previsão não se confirme, porque a gente tem um trabalho muito grande de pesquisadores pelo Brasil, de cientistas pelo país, também na busca pela vacina, e ao mesmo tempo nós temos um esforço de grupos e mais grupos que insistem em manter os seus familiares em situação de defesa, de cobertura em relação a tudo o que nós estamos observando. Eles obedecem ao isolamento social, as pessoas que precisam sair de casa, elas saem com máscara, elas evitam passar muito tempo fora de casa ou nas ruas. Se precisam trabalhar, e muitos brasileiros precisam trabalhar, esses brasileiros seguem as regras de isolamento social, seguem essas medidas sanitárias, lavam as mãos e usam máscaras. Porém, esse tipo de trabalho, Ana Cláudia, ele não depende somente de 10 ou 20 pessoas, é o conjunto. Por isso que é muito importante nós podermos seguir as orientações, que não são orientações dos governos, porque os governos, eles estão sendo orientados pelos cientistas, pelos médicos, pelos pesquisadores. No caso do Nordeste, existe a orientação do Consórcio Nordeste, inclusive nós convidamos até as pessoas que possam acessar os dados e também as orientações do Consórcio Nordeste pela internet. Você pode ver pelo Facebook, você também pode ver essas orientações por outras redes sociais e até um site que eles possuem. Você vai lá no Google e coloca Consórcio Nordeste. É importante acompanhar essas orientações, porque são pessoas estudiosas da área, são pessoas da área da saúde, são pessoas que mostram que é preciso que nós possamos tomar muito cuidado. Ainda bem que as previsões mais catastróficas de 1 milhão de mortos, por exemplo, que nós teríamos nesse período, não foram confirmadas. Ainda bem. Pena das pessoas, muita pena dessas pessoas que comemoram dizendo que essas previsões estavam erradas, porque nós tivemos 100 mil mortos. Esperamos que as previsões de que nos próximos 3 meses sejam 200 mil pessoas, esperamos que os cientistas que disseram isso estejam errados. Seja menos. Esperamos que sejam menos pessoas ou que não seja ninguém. Nós esperamos muito isso. Esperamos que os cientistas errem. Daqui a 3 meses, quando nós estivermos juntos aqui mais uma vez no Dois Pontos, nós estejamos dizendo assim, olha, mais uma vez, os cientistas eles erraram na previsão e nós tivemos uma quantidade de mortos muito menor, ou nós não tivemos mortos. Existe também, na pandemia. Uma coisa bem objetiva nessa situação. Exato. Lembremos que, por exemplo, os governadores do Nordeste, eles criaram um fronte próprio para enfrentar a pandemia. Eles criaram o Consórcio Nordeste, que inclusive chegou a perder, por estes dias, um importante componente, justamente o homem que criou um aplicativo de controle de informação sobre coronavírus. Ele foi contaminado e não resistiu. Nele, o contágio foi letal. Olha, uma pessoa que pertencia ao Consórcio Nordeste, um importante membro do Consórcio Nordeste. Nossas condolências, inclusive, nossa solidariedade, e que ele seja beneficiado na vida espiritual pelo desprendimento, pelo compromisso, gente, pelo compromisso, porque uma pandemia é uma coisa que se combate coletivamente. E como nós enfrentamos um atravessamento de mentiras movimentadas pelo presidente da República e por toda uma estirpe
que o segue com interesses econômicos unicamente, nós temos o duplo desafio de enfrentar uma pandemia. Pelo que é a pandemia e pelas informações desencontradas, confusas, mentirosas. Olha, o Consórcio Nordeste, ele teve, sim, um impacto de preservação de vidas, que foi enorme. A diminuição destes números também se deve a estas iniciativas isoladas. Existem governadores no Brasil que atuaram diferente das orientações lá de Brasília. Existem prefeitos que também fizeram ações preventivas bastante pontuais, até se anteciparam a alguns movimentos. Existem situações localizadas no Brasil onde a consciência coletiva e o compromisso com a vida impulsionou, sim, autoridades sanitárias a atuar de modo a diminuir os efeitos letais que tinham sido projetados antes. Então, se há uma projeção de 1 milhão e chega a 100 mil, nós precisamos, na verdade, louvar aos empreendimentos, inclusive ao seu empreendimento, internauta. Quando você divulgou a sua opinião em benefício do isolamento social, do uso de máscaras, quando você respeitou a distância de um para o outro, quando você cuidou de você e cuidou também do outro. Isso significa que, ainda que entre choro, ainda que entre lamentos, muitos de nós contribuímos para que os números ainda não fossem piores do que já são. Mas, infelizmente, as mortes, elas continuam. A cada 24 horas, os boletins, ainda que subnotificados, eles trazem números de mortes. Então, mesmo sabendo que há um impacto positivo a partir de ações isoladas, nós precisamos continuar em campanha. A pandemia não acabou. O risco ainda ronda as nossas vidas. E olha, é impressionante, aliás, e voltando para o nosso glorioso ministro da Economia, Paulo Guedes, que agora o ministro está falando até na perspectiva de impeachment de Jair Bolsonaro, se não for seguida a agenda de privatização das estatais, e agora estatais vendidas a preço de banana, como nós vimos nas estatais do setor elétrico em Alagoas e no Maranhão, vendidas por valores muito irrisórios que ainda, é claro, distantes ainda da realidade de muitas pessoas, mas diante dessas empresas vendidas por 60 ou 70 mil reais. E agora o Paulo Guedes falou a respeito desse risco de impeachment, exatamente a agenda que Jair Bolsonaro busca evitar a todo custo, por isso que fez a aliança com o Centrão, na busca de uma nova política nacional, a nova política, Ana Cláudia, que repete o velho jargão, aquilo que a gente já conhece bem e que Bolsonaro prometeu combater. Como é que é isso? Bolsonaro não tem nenhum tipo de característica que seja novidade, e o discurso eleitoreiro, o discurso interesseiro, o discurso mentiroso, inclusive, é uma das suas marcas mais proeminentes. Então, negociatas, infelizmente, elas foram reforçadas, sim, com a eleição de Bolsonaro, porque quando nós temos um país que discute, que de algum modo dialoga sobre as causas de um impeachment de uma presidente que não era corrupta, pelo fato de ela recusar-se a participar de esquemas e ser punida por parlamentares, onde Bolsonaro estava no meio, justamente pela manutenção da sua retidão de representação enquanto pessoa pública. Dilma
foi punida e o áudio que foi veiculado, ele trazia detalhes de como ela era um empecilho para o submundo do parlamento brasileiro naquele período. Bolsonaro, então, foi uma espécie de ratazana trazida do esgoto para ocupar o posto da presidência da República, porque não teria nenhuma dificuldade em fazer negociatas. Este momento é o momento profícuo para que a negociata ela ganhe forma. Bolsonaro tem mais de 50 pedidos de impeachment e todos fundamentados. Não existe ali uma manobra, como foi feito com Dilma. Dilma, lembrem-se, ela foi punida por pedaladas fiscais, que dias depois deixou de ser crime. Bolsonaro não. Bolsonaro, ele é acusado de ações antivida, improbidade. São várias as circunstâncias que são inquestionáveis. Mas o impeachment continua debaixo da cadeira de Rodrigo Maia. A negociata, ela está efervescente e Bolsonaro cumpre também neste aspecto o papel que lhe foi colocado nesta história, uma história da qual o Brasil ainda haverá de lamentar séculos afora. E olha, a gente, nessa esteira de omissões em relação à pandemia, etc., nós temos aí a maioria dos deputados federais, eles foram pesquisados por uma empresa chamada XP, e nessa pesquisa eles fizeram uma avaliação de 146 parlamentares entre os dias 20 e 31 de julho para saber o que eles achavam a respeito dos projetos de taxação das grandes fortunas e da CPMF. Eles disseram que são a favor da taxação das grandes fortunas. A maioria dos deputados diz que sim, é a favor dos projetos de taxação das grandes fortunas, e eles reprovam a CPMF. Interessante a metodologia dessa pesquisa, Ana Cláudia, é porque eles não pegaram parlamentares a esmo, eles fizeram uma avaliação tanto dos parlamentares governistas como dos parlamentares da oposição. E os parlamentares governistas, existe uma boa parte desses parlamentares que é a favor da taxação. Eles acham que esse debate precisa existir, o que é um número bem interessante. Isso significa que os movimentos que estão existindo pela internet e os movimentos também que a gente observa no mundo de pressão para que o Brasil possa taxar as grandes fortunas, esses movimentos vêm dando resultado. Por isso que a gente tem a base do governo já começando a ceder na Câmara a respeito dessa discussão das grandes fortunas. E quanto à CPMF, existe aquela pauta que o governo diz que o dinheiro será aplicado no Renda Brasil, etc, etc. E o pessoal da base do governo, apesar de reprovar a CPMF, eles têm uma certa flexibilidade, porque dizem que você vai criar um imposto que vai subsidiar o Renda Brasil. E na oposição, por incrível que pareça, ainda existem as pessoas que acreditam que a CPMF ainda vai financiar o Renda Brasil, quando a gente teve a experiência de como funcionou a CPMF no Brasil. Essa experiência não é tão antiga assim, e que ela não foi usada para a saúde, foi usada para tudo, menos para a saúde no Brasil. Nós vivemos uma realidade com essa representação parlamentar que nós possuímos no Brasil, que chegaria a ser ingênuo da nossa parte simplesmente acreditar em suas opiniões, mesmo que expressas em uma pesquisa. Pois nós sabemos que muitas vezes essas opiniões elas são lançadas de um modo a dizer para o presidente, no caso, que estariam apoiando algo que o presidente não gosta, que o presidente combate, como uma isca para barganha.
Nós temos os parlamentares numa situação de credibilidade tão abalada, mas por conta também das ações que a história mostra. Olha, a repetição da presença desses parlamentares, ela é muito grande. Nós conhecemos a maioria deles de muitos mandatos, em muitas instâncias representativas, e eles têm um rastro, porque a vida do parlamentar, ela também tem o seu currículo. E não é difícil não de descobrir, não é difícil de descobrir. Então, um parlamentar, ele pode dizer publicamente, responder em uma pesquisa, que é a favor da taxação das grandes fortunas como uma forma já de se colocar no balcão de negócios. Eu voto a favor. Então, você que não quer que eu vote a favor vir negociar? Infelizmente, a qualidade dos parlamentares brasileiros, ela é questionável neste aspecto da convicção, da convicção moral, da convicção ideológica, da noção do que está fazendo ali, de cidadania, o compromisso com a história, com o povo, tudo isso passa longe. São discursos lançados. E nós eleitores, nós temos sim a nossa cota de responsabilidade em mantermos isto. Como nós temos votado? É uma pergunta que não pode ser calada, que não pode deixar de ser feita. Porque eles não se preocupam com a opinião do eleitor, justamente por saber que o eleitor não quer formar opinião. Nós estamos vivendo, é verdade, um momento desafiador, onde a maioria de nós que tem consciência dos perigos, sabemos que precisamos defender a vida como causa primeira a qualquer custo, mas existe a tecnologia, existe a internet, existem canais que fazem debates no nível que nós estamos fazendo aqui, mas também existe o entretenimento, também existe a futilidade, também existem os canais de fuga, para onde está confluindo a maioria da população brasileira através do uso da internet. É interessante que você, telespectador, leitor, você internauta, você atuante no mundo, você também colabore para incentivar as pessoas a adotarem a pauta política como uma pauta inerente aos interesses de cada um de nós. Pois estes senhores e senhoras que estão lá no parlamento, cada vez mais poderosos em tomadas de decisões que vão afetar as nossas vidas, eles precisam ser controlados. E a forma de controle que nós podemos exercer hoje é exatamente, Odilon, nas urnas. Uma preocupação que já se revela há algum tempo com relação ao pleito que está próximo agora, a eleição de vereadores e prefeitos, é diante da situação da sua cidade, os pré-candidatos, que tipo de perfil eles apresentam no compromisso com a coisa pública, mas o compromisso verdadeiro, o compromisso que leva às raias, inclusive da desobediência civil, para defender os interesses do povo e da vida. Temos algum com este perfil? Se não temos, é porque não incentivamos a existência deles. Nós também precisamos fazer uma reavaliação. Importante esse discurso da Ana Cláudia Laurindo, essa análise, aliás, que ela fez de maneira brilhante para nós, porque esse ano nós temos eleição em novembro, nós temos eleição mesmo diante desse cenário confuso ainda da pandemia, porque nós vamos eleger vereadores e prefeitos em todo o país, e esse daí é um debate interessante para a gente levar já na eleição desse ano. Não adianta nós ficarmos reclamando de vereadores que são eleitos e apresentam projetos medíocres, não adianta nós votarmos em deputados federais e estaduais que apresentam projetos medíocres. Eu falo, não adianta reclamar no sentido de que a gente vota e ao mesmo tempo não reconhece as pessoas que nós votamos. É como se eles estivessem ali por mágica, ou surgiram de repente ali no parlamento. Ao contrário, eles foram votados, eles receberam voto para estarem naquela posição. E se eles se apresentam dessa forma, é porque eles sabem que existe uma certa repercussão
do que eles fazem entre os seus eleitores, entre as pessoas que os escolheram. Se queremos uma alternativa diferente do nosso país, nós sabemos que essas alternativas começam a partir do voto. E vejam o que é que o voto faz. Vejam como votar, ele é importante, o votar e em quem votar, a responsabilidade do voto, percebam como ela é importante. O esquema da rachadinha, identificado pelo Ministério Público na Assembleia do Rio, também acontecia no gabinete de Jair Bolsonaro, quando ele era deputado federal. A personal trainer Natália Queiroz, filha do amigo e irmão de Bolsonaro, Fabrício Queiroz, continuava repassando parte do seu salário para a conta do pai, que era o operador do esquema na Assembleia, lá no Rio. Foram R$150 mil, R$150.539,41 de janeiro de 2017 a setembro de 2018. Significa que isso representava 77% do que ela recebeu na Câmara. Lembrando que todo esse esquema da rachadinha na Assembleia do Rio só existiu, só foi revelado porque houve a eleição de Jair Bolsonaro. Não foi diferente. Mas o eleitor do Rio, como o eleitor brasileiro, eles têm responsabilidade sobre a criação do monstro que foi Jair Bolsonaro. Por quê? Porque escolheu Jair Bolsonaro para ser deputado federal e depois presidente da República. Mas quantos e quantos Bolsonaros não são eleitos em tempos de eleição para poder falsamente representar as bandeiras que devem ser representadas dos enormes problemas sociais que nós temos e, infelizmente, esses parlamentares apenas são eleitos porque endossam aquele discurso de que merecem. Eles se dizem merecedores de ocupar essas funções. E isso tem se tornado tão grave, Odilon, porque nós temos reflexos negativos não somente nas situações econômicas, que são concretas, mas também temos um reflexo negativo na subjetividade do brasileiro. Nós estamos vendo casos nos estados do sul, de maneira gritante, que, olha, nós entramos em uma situação de agradecer por não estar por perto e lamentar por quem está por perto. Nós temos casos em que juízes, eles se utilizam de recursos de discurso de raça para dar uma sentença. Nós temos invasão de reunião de professores, porque a temática era étnico-racial. Nós temos invasão de reunião com caráter eugenista. Tudo isso reflexo desta bandalheira que vem do suor bolsonarista, que contaminou parte do país com uma ideia de eugenismo, com uma ideia racista, misógina, homofóbica. Tudo isso é perda. Nós temos perda em caráter econômico e também temos perda civilizatória, perda humanitária, perda cidadã. É perda demais para que deixemos isso passar como se fosse uma água fluindo. Não, é um fluxo de história tóxico, é um fluxo letal. Nós precisamos, sim, nos colocarmos frontalmente contrários à perpetuação deste modelo de política. Olha, mais um pedido de impeachment, ou de novo pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. É de se fazer graça, porque já são mais de 50 pedidos apresentados na Câmara dos Deputados. Que chegue a 500, mas que chegue a pressionar. Exatamente. Esse pedido foi apresentado pela Coalizão Negra por Direitos, apontando que existe um genocídio no Brasil, no caso, um genocídio da população negra. Lembrando que Bolsonaro, além dos pedidos de impeachment que são apresentados aos borbotões na Câmara dos Deputados, temos acusações fundamentadas, diga-se passagem, fundamentadas,
no Tribunal Internacional, acusando o presidente brasileiro de genocídio. Mesmo que o Bolsonaro ele não ligue em relação a esse tipo de cenário que está posto internacionalmente, porém, os governos eles não são apenas alimentados pelo mercado, eles também são alimentados por pessoas. E pessoas também consomem, também sentem, também se emocionam. E elas também constroem, ojeriza pelo Brasil, mesmo a gente sabendo que Bolsonaro é presidente e que o Bolsonaro é um presidente que não representa todo o Brasil, ele representa uma parte podre do nosso país, é importante que a gente diga essa palavra, uma parte podre, porque é uma parte superada, retrógrada, atrasada, misógina, bruta, uma parte da população brasileira que não suporta o Brasil, que odeia o Brasil, não queria ter nascido aqui, se sente inferiorizada e esse complexo de inferioridade que essa parcela da população tem acaba afetando o resto do nosso país. Porém, a gente observa que foi apresentado, e ainda bem que foi apresentado mais um pedido de impeachment contra Jair Bolsonaro, mostrando que o presidente da República ele possui uma larga oposição nas classes, entre todos os setores representativos da sociedade, são muitos. Esperamos, Ana Cláudia, que o eleitor possa associar Bolsonaro ao candidato a vereador e a prefeito que esse ano vão pedir o seu voto. Isso mesmo. Olha, gente, é interessante que a gente possa discutir esse ponto a respeito do impeachment, porque nós hoje, apesar de termos uma quantidade enorme de pedidos nesse sentido, não existe, e isso é o mais grave, nenhuma movimentação nas ruas, nas vielas, nos setores, enfim, a gente vê movimentação pelas redes sociais, é verdade, mas isso não é suficiente ainda para que se mexa com a estrutura de Jair Bolsonaro no poder. E o que é mais grave nessa situação é que, enquanto a gente tem uma parcela da população, Ana Cláudia, que mantém esse silêncio, acho que a palavra é essa, talvez seja essa palavra, mantém o silêncio nas ruas a respeito das ações genocidas de Jair Bolsonaro, a gente parece que vai construindo dentro da barriga desse sistema toda uma repulsa ao que acontece na política nacional, na política internacional. É verdade que as pessoas vão atrás muito a respeito desses assuntos, mas a gente tem essa repulsa constante das pessoas. Nesses minutos finais, Ana Cláudia, a gente ainda tem um pouco menos de 5 minutos, eu queria que você pudesse falar a respeito dessa repulsa que o eleitor tem em relação à política e reforçar por que isso é ruim para o cenário nacional. Nós teremos, por certo, Odilon, muitas oportunidades de aqui no programa Dois Pontos irmos aprofundando essas análises, porque é uma análise pertinente que faz parte de todo este cenário, deste processo. Mas primeiro é importante que você, enquanto eleitor, você perceba um processo histórico que vem manipulando a representação política de modo a alienar o povo da participação efetiva, limitando a participação popular ao ato do voto, ao ato da legitimação da representatividade e somente. É muito importante para o poder dominante que o povo não entenda de política, que o povo não tenha o gozo de lutar pelas suas próprias causas, pelos seus próprios interesses de maneira legítima, autêntica, que ressignifique a sua própria história. Nós estamos nadando contra essa corrente todos os dias e é importante que você junte-se a nós neste movimento de contracultura a esta ideia dominante de que política não é matéria de interesse do povo. Política é matéria do interesse da vida, porque a partir da política se vive ou se morre. Pensa nisso.
E olha, encerrando com essa mensagem incentivadora da cientista social e escritora Ana Cláudia Laurindo, nós colocamos um ponto final no programa Dois Pontos, aqui pela Repórter Nordeste TV, uma iniciativa do portal repórternordeste.com.br. Curte e compartilha nas suas redes sociais a nossa Repórter Nordeste TV, acompanha o nosso trabalho, acompanha a nossa programação, acompanha os nossos avisos pelas redes sociais. Tchauzinho, até a próxima.